comigo assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos mostra que esta lâmpada, ela se apagou no momento em que Adão desobedeceu a ordem de Deus. Deus havia colocado Adão e Eva e assim dado a ele um jardim para que ele cuidasse e dominasse sobre a terra. A Bíblia diz: todas as coisas estão sujeitas, dominai, e somente então não toquem, não peguem, não comam do fruto que está no meio do jardim. Era a prova que Deus fazia com aquelas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que eles desobedeceram, eles foram infiéis, ouviram a voz do maligno e desobedeceram a Deus. Por causa da desobediência, a palavra de Deus diz que o homem caiu no pecado. A Bíblia diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado. E o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Deus tem o seu manual, Deus tem os seus estatutos, Deus tem a sua palavra, e Ele estabeleceu a sua palavra para que nós pudéssemos andar segundo a sua vontade. E você me pergunta: pastor, por que eu tenho que andar segundo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus não traz dores, a vontade de Deus não traz sofrimento, a vontade de Deus te traz paz, te traz alegria. E quando o homem desobedece à vontade de Deus, anda segundo os seus próprios caminhos, então a dor, o sofrimento, a desgraça, tudo isso sobrevém sobre aqueles que estão em desobediência. Mas a palavra de Deus mostra que é necessário então nascer de novo. E um certo homem, chegando até Jesus, disse: Senhor, o que é necessário para ser salvo? Ele disse: é necessário nascer de novo. E ele disse: como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem, por causa da desobediência, ele afastou-se de Deus. A parte divina que Deus habitava no homem, que era o seu Espírito, apagou. A lâmpada do Senhor apagou-se. E por isso, quando você toma uma decisão, assim como esses jovens tomaram uma decisão para Jesus, o Espírito deles é iluminado novamente e eles nascem de novo. O Espírito do homem que não tem Deus está apagado. Embora ele tenha emoções, embora ele raciocine, embora ele ande e ele venha de um lado para o outro, mas o seu espírito está apagado. E é preciso que haja um novo nascimento. E a palavra de Deus, continuando, nos mostra que o problema do homem está no espiritual, no coração. Não no coração de carne que bombeia o sangue, mas na essência do ser humano. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, 23 diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus nos alerta para que nós possamos entender a vontade dele. O homem que não tem um novo nascimento, o homem que não nasceu de novo, ele não pode habitar com Deus. Deus não pode se relacionar com ele, porque Deus é santo. Fale comigo assim: Deus é santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e 23 que todos pecaram. Fale assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, da desobediência, todos
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fale comigo assim: a vontade de Deus é que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Esta é a vontade de Deus para a tua família. E então, o que precisamos fazer para ser salvo? O que é preciso que o ser humano faça para ser salvo? Em primeiro lugar, ele deve reconhecer que é um pecador. Em Atos 13:19, o apóstolo de Jesus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É necessário reconhecer que é um pecador, que está afastado de Deus, que a natureza do homem está decaída, inclinada para o pecado. Eu sou um filho de Deus, mas quando você se faz ou diz que é, não quer dizer que você é. Se eu disser, por exemplo, que eu sou o presidente dos Estados Unidos, isso me faz o presidente dos Estados Unidos, sim ou não? Não, mas quando eu sou eleito pelo povo e passo por todos os trâmites legais da nação, então eu posso, evidentemente, me tornar o presidente de algum lugar. Assim mesmo é ser filho de Deus. Não é porque as pessoas dizem que são filhos de Deus que isso as faz ser filho de Deus. É quando reconhece que é um pecador, se converte dos seus pecados, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, entrega os seus caminhos a Jesus, que isso a torna um filho de Deus. Amém? Em terceiro lugar, fale comigo assim: pastor, qual é o terceiro benefício? O diabo já não tem autoridade sobre você. Adore o Senhor, porque Ele é digno. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem poder, não tem autoridade. Ora, alguém disse para você: olha, não gosto de você, não gosto da tua família, eu vou fazer uma macumba, eu vou na quimbanda e vou colocar um prato e vou fazer e acontecer. Você glorifica a Deus e diz: pode ir, porque contra Israel não vale encantamento nem feitiçaria. O diabo não tem autoridade sobre o povo de Deus. Fale comigo assim: pastor, qual é o quarto benefício? Você terá domínio sobre o pecado. Fale comigo assim: eu terei domínio sobre o pecado. Glorifique o nome de Jesus Cristo. Você não é um pecado, você não é um derrotado, você é um filho de Deus. Tem autoridade sobre o diabo e autoridade sobre o pecado. Para terminar, em Romanos 6:14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Amém? Glória a Eu quero Deus. deixar essa mensagem para todos que aqui estão e principalmente para vocês. Vocês são filhos de Deus, vocês têm direito à salvação. O diabo não tem autoridade sobre vocês, vocês têm domínio sobre o pecado e vocês são templo e morada do Espírito Santo. Amém, amados? Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé.